Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês aqui. Agora a gente vai aprender como que a gente cria os nossos logins no SQL Server. Antes de mais nada, aqui é o meu site, aprendendosqlserver.com.br. Eu disponibilizo bastante conteúdos aqui, tá? Vou começar a postar bastante conteúdo aqui. Aqui tem o link das minhas redes sociais, aqui embaixo também. Então, me sigam lá, tá? Vamos para o que interessa. Bom, então vamos lá. A gente viu que nas aulas passadas a gente criou o nosso banco, né? Aprendendo SQL Server. Se você não viu essa videoaula, procura aí que vale a pena você ver para como que a gente faz para criar primeiro o banco de dados. Então, a gente criou esse banco e agora a gente tem que criar um login para a gente poder se conectar nesse banco, né? Não que a gente não consiga conectar com o usuário SA, mas, por exemplo, se a gente for ver aqui em Security Logins, a gente só tem os logins padrões do SQL Server, que ele mesmo cria, e aqui é o meu usuário de Windows Authentication, que é o nome da minha máquina e mais o meu usuário. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um outro login, tá? Vamos, vamos pensar num cenário aqui. Você entrou na empresa, aí tem milhares de login e entrou uma pessoa nova na empresa onde ela precisa ter acesso a esse banco de dados aqui, aprendendo SQL Server. Bom, nesse caso, o que você vai fazer? O SA você não pode passar de jeito nenhum, porque é o sysadmin do banco, tá? É o usuário root do SQL Server. Então, jamais deveremos passar essa senha para alguém. Essa senha aqui, ela fica completamente na administração do DBA, tá? Então, nem para desenvolvedor, nem para analista de sistemas, enfim, tudo a gente tem que criar um login novo aqui, tá? Então, o que a gente faz? Clica com o botão direito, New Login. Aqui, conforme eu já falei nos vídeos anteriores, tem muitas propriedades no SQL Server, é bem completo, tá? Que a gente pode configurar N coisas aqui, tanto para banco de dados, quanto para logins, permissões. E a nossa intenção aqui é passar o básico primeiro. Então, eu vou detalhar aqui as coisas mais básicas que tem, para a gente conseguir criar um login, a pessoa se conectar e sem nenhum problema conseguir acessar o banco, beleza? Então, no login, vamos colocar aqui nome aqui. Vamos colocar aprendendo SQL underline login. Vai, só para a gente ficar fácil aqui para a gente pegar ele. Aprendendo SQL underline login. O que funciona essas duas opções aqui? Esse Windows Authentication ele vai permitir você conectar somente por aqui, ó. Quando a gente vem, a gente põe essa opção aqui, Windows Authentication, então ele vai deixar a gente conectar só por ali, beleza? Então esse é o SQL Authentication, tá? Aqui, se a gente for o Windows Authentication, esse aqui que a gente selecionou é o SQL Server Authentication. Então esse é onde a gente vai colocar o nosso login, que foi esse daqui, e aqui depois a nossa senha, beleza? Então vamos voltar para lá. Então, Windows Authentication, se for algum usuário que você queira colocar aqui, ou usuário da máquina, ou usuário de rede, enfim, ele só vai poder se conectar com o usuário que ele tiver logado. Então vamos supor que o cara que pediu o login para você, ele quer que você crie, mas ele não quer o SQL Authentication, ele quer o Windows Authentication. Então primeiro você vai ter que saber qual que é o login da máquina dele. Aí você vem aqui e pesquisa aqui o nome da máquina dele. Então, se tiver domínio, alguma coisa, você escreve aqui, barra André, vai, domínio barra André, põe verificar nome e ele vai achar e você dá um OK. Ou somente, aqui eu acho que eu tenho um usuário aqui, ó. Eu tenho um usuário aqui local na minha máquina chamado André.
Então, eu só vou conseguir entrar com esse usuário se eu tiver com esse login aqui, certo? Mas, se ele quiser com a senha, aí você cria desse jeito. Então, antes da gente colocar a senha, aqui tem algumas propriedades que são bacanas. O quê? Aqui você obriga ele a trocar a senha no próximo login. Então, vamos deixar essa opção marcada. A gente vai criar com uma senha qualquer e quando ele entrar, ele vai ter que trocar essa senha, certo? Isso é segurança até para a gente, porque a gente não vai saber o login, a senha que ele tem, né? A gente sabe o usuário, mas a senha é ele que vai definir. Aqui é se o password vai expirar, então a senha, né, vai expirar. E aqui é para seguir forçar as policies que tem. Então, a gente só pode, ó, tá vendo que a gente só consegue desmarcar esse aqui? Se a gente tirar esse, sai tudo. Esse daqui sai de baixo. E esse daqui, vamos colocar assim, tá? Normalmente eu crio sem isso. Então, às vezes você vai criar um usuário de sistemas, aí você não vai colocar um usuário aqui para trocar a senha, né? Imagina, ó, ele configura esse usuário na aplicação e a aplicação do nada para. Então, vamos deixar desmarcado aqui, tá? Depois você pode fazer um teste com essas opções marcadas, que aí você vai ver que quando ele entrar no SQL pela primeira vez, ele vai pedir para alterar a senha. Vamos deixar assim. Aqui vamos colocar a senha abc@123, abc@123, para a gente conectar depois, certo? Aqui são as formas de autenticação que ele tem, com certificado, chave assimétrica, por credencial. Então, todas essas aqui, essa aqui, são todas opções de conexão, tá? As mais famosas são essas duas aqui, Authentication e Windows Authentication, certo? Então, vamos manter aqui. Aqui a gente não precisa mexer, tá? Em linguagem nem em database. Aqui em Server Roles, como que funciona? Isso são todas configurações a nível de instância, tá? Só para você ter uma noção. Isso aqui é a nível de instância e essa daqui, aqui embaixo, são a nível de banco de dados. Então, a nível de instância, o que acontece? Se você marcar ele como sysadmin, ele vai ter acesso total à sua instância e a todos os seus bancos de dados que são criados aqui. Aqui a gente só tem um, que é a gente que criou, né? Mas se tivesse mais bancos aqui, a gente nem precisaria marcar as opções aqui, por quê? Eu já defini aqui na instância que ele é sysadmin. Mas isso não é uma prática recomendada, porque também ele vai ter acesso a toda a sua instância, né? Igual o usuário SA. Então, o que a gente vem? Esses processos aqui eu não vou falar agora, tá? Eu acho que é importante só falar desse sysadmin aqui, que é o usuário administrador também da instância. O public, ele já vem marcado e você não consegue desmarcar, tá? Você consegue marcar os outros e tudo mais, mas o public não. Ele já vem com configurações mínimas de acesso, tá? Se você não marcar nada, ele só pode conectar no SQL, não fazer mais nada. Então, vamos deixar aqui em public. Depois eu vou mostrar para vocês onde fica essas partes aqui, tá? User Mapping. Aqui a gente vai mapear o nosso usuário tem acesso a qual banco de dados. Então, ele vai ter acesso a esse que a gente criou. Vamos colocar aqui também só no MSDB para a gente fazer um teste. Então, quando a gente marca essa opção aqui, ele libera as opções embaixo. Essas opções aqui são a nível de banco, tá? Onde o privilégio mais alto é esse DB Owner. O DB Owner ele vai fazer tudo isso daqui. Então ele vai poder fazer backup, ele vai ler. É interessante a gente falar dessas três opções aqui. O Data Reader, você está falando que ele vai ter permissão só para fazer select no seu banco. Então, se ele fizer insert, delete, update, alter, drop, truncate, todos os comandos que não são de leitura, ele vai dar permissão negada. Aqui o Data Writer é escrita, então ele vai poder fazer insert, delete, update. E essa opção aqui, DDL admin, são as opções alter, truncate, drop
e create. Então, se ele fizer essas opções aqui, com essa permissão, ele tem acesso a isso. Bom, aqui dessas eu não vou falar, depois a gente entra mais nisso. Então, desse banco aqui, ele vai ter essas permissões. Agora, só do banco MSDB, eu não quero que ele faça nenhum update, nenhum delete. Então, ele vai ter permissão só de leitura. Aqui tem outras opções que são referentes ao SQL Agent, que é associado ao MSDB, mas vamos deixar aqui só para leitura, certo? Aqui é o usuário que tem, aqui o default esquema, normalmente é o DBO, tá? Que é o esquema padrão. Eu vou colocar aqui só para ele não, para ter certeza que ele vai criar como DBO, o esquema, né? Aqui na parte de seguranças, eu tenho outras permissões aqui que eu posso dar para ele. Se a gente vem aqui, ó, a nível de servidor, tem todas as opções aqui também que a gente pode atribuir a esse usuário. E aqui status é onde a gente pode desabilitar o login ou a gente pode dar permissão de deny. Deny é o quê? O grant é a permissão de sucesso e o deny você corta essa permissão dele. Então, por padrão, ele já vem aqui, habilitado e com grant no banco de dados, certo? Então, eu vou tirar isso daqui. Então, a princípio, a criação do nosso login é esse daqui. A gente vem OK, ó, ele já criou aqui. Certo? Se a gente vir aqui em propriedades, a gente consegue ver as mesmas propriedades lá que eu falei inicialmente. Então depois, se você quiser tirar, ó, vou até tirar isso aqui que marcou por engano. Se você quiser tirar, você pode tirar tranquilo. Aqui os bancos que têm acesso. Então vamos lá. Vamos conectar agora. Então, a gente vem aqui em SQL Server Authentication, coloca o usuário, né? Aprendendo SQL underline login, né? É isso? Acho que é. E a senha? abc@123. Conectei. Então, ó, aqui eu vejo, consigo ver meu banco, consigo ver meus outros bancos. Só que aqui, ó, tá vendo que eu não tenho acesso ao banco model porque eu não dei a permissão para ele de acesso, tá? Ó, aqui do master tem bastante tabela que ele não está aqui, porque eu também não adicionei a permissão. Ó, vamos ver aqui. Aqui, views. Vamos ver se aparece lá no outro. Aqui, com esse login, security. Não, no master, views. É, aqui ele está aparecendo, mas depois a gente vê por quê. Porque segundo essa configuração que eu habilitei aqui nesse usuário que a gente criou, ele não deveria ver esse banco. Bom, depois eu vou gravar uma outra videoaula explicando tudo certinho, tá? Aqui vamos seguir para o próximo ponto para não ficar muito longo o vídeo. Então a gente viu que a gente conectou, certo? Com esse usuário aqui. Então se a gente vier em cima do banco, desculpa, minha database não. New Query, para ele abrir uma outra aba para a gente fazer um comando aqui. Então se a gente for criar, create table, vamos colocar só de teste aqui, id int. Ah, tem o nome da nossa tabela, né? Vamos criar teste underline login. Ele criou. Então, se a gente for aqui, select asterisco from login, ele vai ter nossa tabela criada aqui como ID.
certo? Eu só consegui criar porque eu marquei aquela opção lá de DDL admin. Aí vamos fazer um teste agora. Security, login. Vamos entrar nesse usuário, nesse banco aqui, e vou tirar essa opção, ó, DDL admin, certo? Agora só vai poder ler e fazer update, insert, delete. Ok. Aqui eu tô, ó, vocês podem ver que eu tô com o meu login, aprendendo o SQL Server no login. Tô aqui a mesma coisa, vou só copiar, colar e vou colocar um login 2. Ó, você viu? Ele já faz isso automático, a gente nem precisa deslogar do SQL Server para a gente conseguir pôr em vigor essas permissões. Então aqui ele não vai conseguir criar. Ele vai conseguir ler e se a gente for fazer um insert aqui, que mais para frente a gente vai fazer, vocês vão ver que ele vai deixar também normal. Ah, só para a gente finalizar, onde que fica aquelas informações lá de server roles que a gente viu? A nível de instância, ó, viu? Estão todas aqui. Então, public, sysadmin, se a gente entrar no public, a gente consegue ver as permissões que tem, pode alterar aqui, assim como nas outras também. Beleza, pessoal? É isso então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem atentos aí nos próximos conteúdos. Beleza? E não esqueçam de visitar meu blog lá e me acompanhar nas redes sociais. Valeu, pessoal. Abraço, até mais.